Poema de gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dais, pelo pão que nos destes, pela alegria que possuímos. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar. E os que perderam a visão, deixai-nos rogar por eles ao vosso nobre coração. Obrigado, Senhor, por estas mãos e pelos pés que me levam a caminhar. E que as vossas bênçãos, Senhor, ilumineis minha caminhada aqui na terra. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei, obrigado, Senhor, porque vos amo e sei que me amais. Porque me destes a vida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, porque creio em vós e porque me socorreres com amor. Muito obrigado, Senhor. Eu achei que devia passar isso para frente, né? Então, nós agora vamos fazer nossa prece inicial, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, pedindo a Ele que nos envolva com sua doçura e nos permita aproveitar estes momentos de luz e sabedoria. Obrigada, Senhor, que dentro de nossas idealizações estejam incluídas o equilíbrio, o amor, a paz e o progresso de nossos espíritos com vossa proteção. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou apresentar, né, a nossa palestrante, que vai falar no tema desse mês sobre as parábolas e ensinos de Jesus. Ela vai falar hoje sobre o servo trabalhador. É a Marilda e ela está com a palavra. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Para nós sempre é motivo de alegria de estar nessa casa, assim. Me emociono, viu, gente? Pelo carinho que a gente é recebido, pelos encarnados e pelos desencarnados. Estava olhando aquele cartaz e realmente aqui é um ponto de luz, é um farol para iluminar a nossa vida, iluminar a nossa caminhada. E o tema proposto essa noite é uma das parábolas, né, que Jesus contou, e a gente pediu socorro para o entendimento a Caibar Schutter, do livro As Parábolas de Jesus, que ele traz umas explicações bem bacanas para nós. Mas a parábola, ela vai trazer para nós o contexto, ela vai falar para nós sobre o trabalho e sobre a fé. E sobre a oportunidade que Deus concede a todos nós, a oportunidade de servir. Que o próprio Cristo, ele disse para nós que ele não veio para ser servido, não é isso? Ele veio servir em nome de Deus. E isso Deus criou todos os seus filhos para poder servir. Deus criou todos nós para sermos úteis. O que nós chamamos hoje de caridade, eu estou fazendo uma caridade. A gente pensar assim, olha, em que eu posso ser útil às pessoas. E essa utilidade, sermos úteis ao outro, Deus concede isso para nós todos os dias.
Não tem um dia da nossa vida que a gente pode falar que a gente é um servo inútil. Talvez a gente, amontoado, né, com a nossa preguiça, com o nosso comodismo, a gente pode deixar um dia passar ileso. Mas a hora que a gente coloca a nossa cabeça no travesseiro, fazendo aquela análise do dia, a gente vai ver as oportunidades que Deus concedeu a gente de ser útil e a gente muitas das vezes passou por nós despercebido. Quando Jesus pede para a gente ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, é para nós termos atenção no nosso dia a dia. Jesus nos pede isso, atenção no seu dia a dia. Porque todo dia Deus concede a todos nós a oportunidade de servir alguém, de poder ser útil. Que não sejamos o servo inútil. Porque eu lendo a parábola, eu lendo essa história que Jesus contou, me fez também pensar na parábola da figueira seca. Vocês conhecem? Só fazer assim para mim. Conhece a figueira seca? Fala para nós que Jesus estava indo de uma cidade para outra, se eu não me engano, da cidade de Betânia. E fala que eles tiveram fome. E os discípulos que estavam com o Cristo foram até essa figueira para ver se colhia alguma coisa. Alguma coisa. A única coisa que podia dar figueira era o quê? Figo, né, gente? Mas ela fala que eles foram lá recolher alguma coisa. E a própria parábola fala que não era tempo de figo. Não era tempo. Então, se não era tempo, a figueira era obrigada a dar o figo? Não era. Tipo agora, é época de jabuticaba, não é, gente? Não é época? É época de manga. Então, essas árvores frutíferas, agora é época. Elas têm que oferecer a fruta. Aí fala para nós que chegando lá, não encontrando o fruto, que Jesus amaldiçoou a figueira. Vocês pensam assim, Jesus, xingando uma árvore, sei lá. Mas está escrito isso lá, né? E que no outro dia, né, eles passaram, foram lá para o local que eles tinham que ir. Voltando, Pedro fala, Senhor, a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou desde a raiz. Não é isso? Mais ou menos o contexto é assim dessa parábola da figueira. Aí nós vamos pensar assim. A gente não crê que o Cristo amaldiçoou alguma coisa, né? A gente tem que olhar, jorrar luz da doutrina espírita em cima dessas palavras do Cristo. Quando ele fala que foi lá colher fruto, não era a época de fruto. Até o Caibá mesmo, ele traz para nós que de longe a figueira era vista. Então a figueira ela tinha aquela copa, né? Aquela árvore bonita. Só que não oferecia nada. Trazendo isso para nós espírita, trazendo isso para nós que estudamos o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Oferecer algo. Vou dar um exemplo mais prático. Todo sábado, na casa que eu frequento, eu tenho a responsabilidade do passe. Nesse dia, eu sou a coordenadora do passe. Então, eu tenho uma preparação. E ali nessa preparação, eu também aplico o passe nas pessoas que precisam.
Mas eu vou na casa outros dias também. Aí, nesse outro dia que eu vou, se Jesus precisar de mim, aí eu vou falar isso, mas hoje não é sábado, não. Eu combinei, o meu trabalho aqui nessa casa é só dia de sábado. Só que oferecer, olha para vocês verem, oferecer fruto na época é o quê? Obrigação, ou não? Agora, oferecer o fruto fora de época, aí que está o seu galardão, aí que está o seu valor. Então, a gente oferece, para vocês entenderem o contexto da parada do trabalhador, do servo trabalhador. Porque oferecer algo no tempo que você tem que oferecer é mais do que obrigação, gente. É mais do que obrigação, já parte do dever. Agora, esse algo mais que você pode oferecer, é isso que Deus almeja de todos nós. É isso que Deus almeja dos seus filhos, que já adquirem o conhecimento, que já tem essa centelha, essa sementinha já no coração. Porque é muito fácil para nós, oferecer na época. Na época que eu estou nesse trabalho, eu ofereço algo. Mas se eu estou fora, o que eu estou oferecendo? Ser espírita, dentro da casa espírita, é a coisa mais fácil que tem. Ser espírita dentro aqui dentro, meus amigos, nós estamos amparados por um facho de luz, pela proteção do Cristo, pela proteção da espiritualidade. Então, aqui dentro, a gente é o nosso lar, aqui dentro o ambiente da casa espírita é o nosso lar, a colônia é nosso lar. Oferecer fruto aqui dentro é obrigação. Ninguém vai ser estúpido com o outro aqui dentro. Por mais difícil que foi o nosso dia hoje, por mais dificultoso que foi, a hora que a gente chega aqui nessa casa de oração, a gente relaxa. A espiritualidade dá aquele banho de luz em todos os corações aqui presentes, nos dois planos da vida. Então, a gente se torna uma pessoa afável. A gente se torna aqui dentro uma pessoa tênue. A gente é recebido aqui dentro com sorriso, com abraço. A gente é recebido dentro da casa espírita com elogios, com carinho. Isso porque a gente está mergulhado nesse flúvio do Cristo, nessa misericórdia infinita do Pai. Então, tudo isso que eu estou falando com vocês, aqui dentro para nós é fácil. É fácil. Agora, as aferições de valores que Deus quer de nós é do portão para fora. É lá que seremos ou não esse servo trabalhador. É do portão para fora. E é lá que nós vamos colocar em prática os ensinamentos que a gente apreende dentro desse manancial de luz que é a casa espírita. Um dia virá, em nome do Cristo, que nós não vamos precisar de templo, não. Não vamos precisar de reunir num local para aprendermos os ensinamentos de Jesus. Não vamos precisar.
Porque ele vai estar tão inteirado dentro vai ser um sentimento tão nobre nos nossos corações que não vai ser preciso mais, não vai precisar de falar com a gente que o Cristo está lá no monte, que o Cristo está acolá, que o Cristo está aqui. Não, porque o Cristo, ele vai estar no íntimo de cada um. Então, a nossa real igreja, o nosso real templo, vai ser o templo interno que a gente vai conquistando no nosso dia a dia. É isso que Jesus almeja de cada um de nós. Oferecer fruto na época, ser bom e caridoso, que é a bandeira da doutrina espírita, aqui dentro, é muito fácil e tranquilo para nós. Porque aqui dentro, todo mundo nos respeita. Quando alguém está conversando conosco, as pessoas olham dentro dos nossos olhos. Mas o desafio maior é dentro dos nossos lares. O desafio maior para todos nós é com aqueles que a gente compartilha, né? O mesmo espaço. E quando nós falamos do nosso lar, não tem como nós fugirmos que todos aqueles que nós convivemos dentro do nosso lar, não é o primeiro encontro. São reencontros. São aqueles seres que nós combinamos antes de reencarnarmos. Às vezes a gente pensa assim, eu não acredito que eu fiz essa escolha. Pior que fez. Fez sim. Escolhemos quem seriam os nossos pais. E vocês podem ter certeza que Deus, na sua infinita misericórdia, não temos como mensurar a misericórdia do Pai, escolheu os melhores pais para nós. Depois da escolha dos nossos pais, nós escolhemos se a gente ia casar ou não. E nessa questão de casar ou não, nós escolhemos os nossos cônjuges no plano espiritual. E vocês podem ter a certeza que foi o melhor dentro da nossa condição evolutiva que a gente mereceu ou merece. Depois dessa escolha de paz, se a gente vai casar ou não, do nosso cônjuge, tem aí também a outra questão, se vamos ter filhos. E se a gente for ter os nossos filhos, porque parte do plano espiritual também, os que não vão ter filhos, que almejam ter filhos e não vão ter. Partindo do princípio, dá licença. Partindo do princípio que todos nós almejamos ter os nossos filhos, foram escolhas nossas. Nós escolhemos os espíritos que iam reencarnar no nosso lar. É por isso que eu falei para vocês, oferecer fruto em época dentro da casa espírita é a coisa mais fácil que tem. Mas o que o Cristo quer de nós, que sejamos esse servo trabalhador fora do templo espírita. Vocês já ouviram falar do conceito de ética? O que é ética? Ética é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo.
A gente fala que ninguém está vendo nós, mas à luz da doutrina espírita, tem uma nuvem de testemunha te observando. Mas imaginemos que a gente acha que ninguém está vendo aquilo que a gente faz. Isso é ética. Você ter uma boa conduta. Todas as palestras que nós ouvirmos, seja ela base filosófica, seja ela base científica, seja ela básica religiosa, que é o tríplice aspecto da doutrina espírita, ninguém vai fugir da lei de Deus. Ninguém vai fugir da lei de amor. Ninguém vai fugir de uma lei chamada causa e efeito. Por mais que a gente rodeia essas palavras, elas vão estar sempre presentes para nós ouvirmos. Porque todos nós foram criados para sermos felizes. Mas a felicidade ela constitui numa única base, que é o amor. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Pergunta se eu posso matar para defender a minha vida. Está ali entre a vida e a morte, alguém vai querer me matar, só que eu sou mais ágil e tiro a vida do outro. Isso pode acontecer. A lei é não matareis. E onde está escrito? Na sua consciência. Todas as vezes que formos fazer algo, que a gente tiver em dúvida, se aquilo dali é bom ou ruim, pergunta para essa lei que está inserida na consciência de cada um de nós. Porque senão, meus amigos, olha o que acontece. Toda semana, todos nós temos a oportunidade de ouvirmos o Evangelho de Jesus. De ouvirmos uma história, de ouvirmos uma parábola. Toda semana, ou talvez todos os dias, tem pessoas que agora com a internet, essa facilidade de ouvirmos palestra em casa. Então, às vezes, eu não preciso de esperar uma semana para eu ouvir os ensinamentos de Jesus. Eu me sintonizo aí com o YouTube e coloco uma palestra lá com um tema que eu almejo ouvir. Esses conhecimentos que Deus permite que a gente vai adquirindo, vocês acham que é à toa? Não é, meus amigos. Aquele que mais é dado, mais será cobrado. Então, quando nós falamos dessa parábola do servo trabalhador, o Caibá traz uma história bem interessante para nós, que ele traz o contexto da parábola. Ele fala para nós que na época de Jesus, quando um trabalhador, quando um patrão contratava o empregado, no caso aqui, trabalhar numa fazenda, o combinado era assim, olha, você vai trabalhar de sol a sol, ó, que o sol inicia, que o sol vai embora, na minha fazenda. Você vai cuidar do gado, você vai cuidar da higiene do curral, e a hora que terminar todo o expediente, né, desse serviço que você fez de sol a sol, você entrará na minha casa, preparará o meu jantar
Enquanto o jantar, tipo, está cozendo, está fazendo, você prepara o meu banho. Você prepara o meu banho, me ajuda a banhar, volta, termina o jantar, vem e me serve. Depois que eu me abastar, né, que eu ficar satisfeito com o jantar que você fez e me serviu, você pode comer. Esse era o combinado nessa época. E se o empregado, né, se o trabalhador se rebelasse contra o patrão, ele poderia ir embora sem receber nada. Mas a hora que ele chegava era o combinado. O patrão fazia esse combinado com aquele que ele estava contratando. E Jesus pegou esse combinado da época para contar essa parábola para nós. Mas antes dele falar essa parábola, foi naquele momento que ele estava conversando com os apóstolos, e os apóstolos falaram assim: Senhor, aumente em nós a fé. Porque os apóstolos, ouvindo os ensinamentos de Jesus, eles sentiram o quanto eles estavam para trás, mediante o que o Cristo estava colocando para eles. E também, a gente tem que prestar atenção quando a gente está estudando as parábolas, porque geralmente tem uma situação antes que acontece para Jesus contar a história. Contar a história para que a história fique gravada em nós. E olha que essa história que Jesus contou, ele contou ela 2000 anos atrás. E ela está atualíssima para os dias de hoje para nós. Quando eu falei para vocês, essa parábola, ela vai nos remeter à fé. Porque se nós não tivermos fé, e não essa fé cega, meus amigos, não essa fé que o outro fala e a gente só fica balançando a cabeça, né, concordando. Não, é uma fé que ela merece ser o quê? Questionada. O Kardec chamou a fé de raciocinada. A fé, ela tem que ser raciocinada. Porque senão nós vamos continuarmos da forma que nós éramos. Se eu falo aqui para vocês, olha, temos que crer em Deus, pode questionar, mas por quê? Fora da caridade não há salvação. Mas por quê? Devemos de perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Mas por quê? Exige um porquê. E o Espiritismo dá resposta para tudo para nós. E quando ele fala, né? Quando os apóstolos falam assim, Senhor, aumente em nós a fé, porque a fé em nós, ela é pouca. E Jesus responde assim, olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá para essa montanha, remonte-se daí a colar, e essa montanha sairá. Segundo os historiadores, a semente de mostarda é a menor que existe. Nem essa semente, que é a menor que existe, nós não a temos. Não a possuímos. Ah, Marilda, eu tenho fé. Você está falando então por você. Eu tenho fé. Fé, amigos, se tudo está bem, é tranquilo demais, não é? Está tudo caminhando do jeito que eu almejo que as coisas estejam. A nossa fé é imensa. Mas quando as coisas não estão de acordo daquilo que a gente almeja, a nossa fé
vai embora. A nossa fé vai para o ralo. O primeiro problema, o primeiro desafio, não vou chamar de problemas, não. O primeiro desafio que aparece para nós, a gente já questiona Deus. Por que, Senhor? Por que comigo? Por que está acontecendo isso com a minha família? Por que está acontecendo isso com fulano? E se a gente soubesse, se a gente tivesse, pelo menos, essa fé do tamanho do grão de mostarda, igual o Cristo fala aqui com seus discípulos, e o Cristo está dizendo para nós agora, nós íamos ser mais resilientes. Nós entenderíamos mais e sofreríamos menos. O que faz a gente sofrer é a revolta. De não aceitar aquilo que os desígnios do Pai têm para todos nós. Lógico que tem desafios nessa vida que a gente busca com as nossas próprias mãos. Não sei se vocês já ouviram falar, esse chavão. Tem muitos que cavam a sepultura com a própria boca. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas é. Mas é Deus que quer? Eu pego o meu carro e saio de Sabará a Santa Luzia em alta velocidade, sem nem sequer observar as placas, o que permite a velocidade naquele pedaço que eu vou passar, naquela pista que eu vou passar. Não observa se a curva está situada à direita, à esquerda. Não observe devagar, quebra-mola, devagar, criança, escola. Aí acontece um acidente comigo, um acidente grave, e eu retorno ao plano espiritual. É Deus que quis, gente? Não. Então tem muita imprudência da nossa parte que faz com que a gente... Alguém pode socorrê-la? Tem muita imprudência da nossa parte que a gente é considerada aqui como suicida. Como... Ah, sim. Sim, sim, sim. E saber que a morte não existe, que a morte não existe, que somente a vida. A beleza da doutrina espírita, que ela mata a morte para nós. Saber que os nossos entes queridos estão mais vivos do que a gente imagina. Está mais perto de nós do que a gente imagina. Sente as nossas alegrias, as nossas dores, torce por nós. Qual doutrina, amigos? Qual religião que fala isso para a gente? A doutrina católica, eu posso falar que eu vim dela. Ela fala que sobrevive algo, né? Depois que esse corpo morre, que sobrevive alguma coisa. Mas ela coloca os destinos bem definidos, né? Ela coloca para nós que existe um céu e um inferno. Então, depois que a gente morre, a gente vai ou para o céu ou para o inferno. Sabendo que a gente não é boa bisca, a gente já sabe para onde que a gente vai, né? A gente já sabe que a gente vai para o inferno. E as pessoas que a gente ama e a gente acha que elas são melhores do que nós, vai para o céu. Só que ali o destino já está selado. Ninguém vai se reencontrar. A igreja evangélica não fica muito diferente disso para nós. Ela coloca também céu e inferno para nós. E coloca também que vai ter um dia de juízo. Que aqueles que dormem vão acordar. E na hora que ela acordar, que vai vir o tormento para eles, porque ali vai ser separado, né? O bode das ovelhas.
E a gente sabendo que a gente é mais bode do que ovelhas, está perdido também. Aí vem a doutrina espírita, que traz toda clareza para nós, que ninguém está perdido eternamente. Que depende de nós esse acordar, gente. Depende se hoje, se nesse instante, se eu colocar uma proposta dentro do meu coração de renovação, os céus vêm ao meu favor. Lógico que aquilo que eu fiz é meu. Não tem nada que Jesus, na cruz, levou meus pecados. Hoje eu aceitei Jesus, eu sou uma pessoa renovada em Cristo, o que passou, passou. Não. O que passou, uma hora você reencontra com ele, mas é o que o Espiritismo fala para nós? Você fortalecido, você com sua consciência plena, você consciente que você tem força para resolver aquilo que você semeou equivocadamente. Isso a doutrina espírita fala para nós. Porque seria muito fácil a gente errar, cometer delitos e depois arrependi, fica tudo tranquilo para mim. Não. Deus permite que o espírito se fortaleça. Deus vai dando a gente as oportunidades de fortalecimento de alma. Para um amanhã que eu digo numa vida futura, numa próxima reencarnação, se não der para eu resolver nessa, eu ressarci com amor aquilo que um dia eu semeei mal. E isso a doutrina traz essa clareza para nós. Então, minha linda, a morte não existe. Confie em Deus. A sua família, os seus entes queridos, pega nesse momento todo o amor que esse grupo aqui está emanando em favor deles e em favor de você. A doutrina espírita ela é maravilhosa para nos ensinar e trazer essa consolação. Aí vocês podem questionar, mas como, Marilda? Qual é a certeza que eu tenho que a morte não existe? Os próprios espíritos revelam para nós que o espiritismo não é religião dos homens. O espiritismo é religião dos espíritos. Foram eles, nos laboratórios do Kardec, com os laboratórios siderais, com o amparo do Espírito de verdade, trouxe a imortalidade da alma. Trouxe para nós que eles vivem. Olha a consolação, gente. Tem um livro, eu acho que é Entre a Terra e o Céu. Se não for, vocês me perdoam, que a gente vai lendo as obras de André Luiz e as histórias se misturam. Nesse livro tem uma lição que chama Lar das Bênçãos. Esse livro foi escrito, se eu não me engano, em 1945, quando André Luiz visitou o Lar das Bênçãos. Tinha lá 2.000 crianças, hoje deve ter mais. Tinha 2.000 crianças. E nesse Lar das Bênçãos, durante a noite, Deus permite que as mães, que entre aspas, perdem os seus filhos aqui na terra, vão encontrar com eles. Quer um consolo maior do que esse, gente? A hora que as mães dormem, elas encontram com seus filhos no plano espiritual. E continuam orientando, conversando, abraçam. Aí pode perguntar assim, por que então que elas não lembram? Por que elas não guardam na memória esse reencontro com o filho?
A resposta é muito simples. Pelo apego, ali querer só dormir, para ficar só lá. E a vida aqui, ela continua. Existem outras obrigações que ela tem que resolver. Porque quando uma mãe tem o desenlace de um filho, isso quem fala não sou eu, não. Quem fala é o Chico. É uma fala do Chico Xavier. Que quando as mães chegavam na casa espírita, lá em Pedro Leopoldo, lá em Uberaba, pedindo a ele uma consolação, um afago mediante a dor que ela estava sentindo, ele falou certa feita assim, que nem a ciência, nem a religião arrumou uma palavra que pudesse dizer uma mãe com relação ao desenlace de um filho. E ele trouxe alguns exemplos. Quando a mulher é casada e o companheiro morre, a mulher se torna viúva. Quando é o contrário, o homem se torna viúvo. Quando os pais morrem e deixam os filhos se tornam órfãos. E quando os filhos morrem, as mães ficam como? Não tem palavra, não. Não existe palavra, nem na religião, nem científica, nem no dicionário, não tem palavras. Mas vem o Espiritismo e fala para nós que há reencontro, gente. Os nossos entes queridos, não só os filhos, não. Pai, mãe, irmãos. Assim que eles têm um despertar tranquilo, assim que eles acalmam o coração deles no plano espiritual, nós podemos reencontrar com eles. Podemos conversar. Podemos abraçar. Porque o que está dormindo aqui é só o nosso corpo. E todos os nossos sentimentos, todas as nossas virtudes estão na nossa alma. E isso expande no plano espiritual, em espírito, quando a gente reencontra os nossos entes queridos. Olha a consolação que a doutrina espírita traz para todos nós. Gente, voltando, né? A parábola, que eu falo para vocês, que ela vai colocar para nós a questão do trabalho também. Porque o Caibá, ele fala que o servo trabalhador, ele oferece algo mais. E esse algo mais está aqui no livro dos Espíritos, na pergunta que eu separei aqui para falar com vocês. Quando fala para nós sobre a lei de trabalho. Vê se eu consigo ler aqui, sem o óculos. É a pergunta 675, está no capítulo 3 do Livro dos Espíritos, da Lei de Trabalho. Por trabalho, só deve entender as ocupações materiais? Assim ou não? Faz assim para mim. Por trabalho, só deve entender as ocupações materiais só naquele local que eu levanto, ofereço ali, né? As minhas horas de trabalho, 8, 9 horas ao dia, que é o meu caso. Chego no fim do mês, recebo o meu pagamento. Aos olhos de Deus, trabalho é só isso, gente? Não, viu? Vocês estão lendo o livro dos Espíritos, né, lindezas? Parabéns. Não. Isso que a gente está fazendo aqui agora é trabalho? Sim ou não? Sim ou não? É só fazer assim. Sim, isso aqui é trabalho, olha. Estamos alimentando a nossa alma. Por uma hora, a gente está, como eu falei para vocês, banhado nesses fluidos de luz. Aonde as coisas para nós do nosso dia a dia fica menor.
Talvez a que a gente sai lá fora, fica grande de novo. Mas por esse momento em que as coisas ficam tudo pequenas. E a gente dá conta, a gente tem aquela confiança de acreditar que a gente vai dar conta de resolver e vai. Tem coisas que dá para a gente resolver, tem coisas que não dá para resolver. Os que não dá para resolver, resolvido está. Mas quando ele fala para nós que toda ocupação, a resposta ele diz assim, olha, toda ocupação útil é trabalho. Essa semana, na nossa casa, teve uma discussão, foi sexta-feira, teve uma discussão com relação às pessoas que gostam de assistir novela, jornal. Não é, eu vou dizer de mim, não é pelo fato que eu não assisto que eu condeno. Tem pessoas que gostam de ficar ali na frente da TV assistindo isso que eu estou falando para vocês. Aí houve essa discussão. Aí a pergunta que eu faço, e foi a pergunta que eu fiz, é útil? Você acha que isso para você te engrandece? Se a resposta for sim, ótimo. Porque toda ocupação útil engrandece para nós. Foi essa semana que teve feriado, as coisas vai misturando. Teve feriado? Teve, não teve? Teve, é isso, teve feriado. A minha filha falou para mim assim, mãe, assiste um filme comigo? Eu não vejo um filme. Eu falei assim, sim, eu vou sentar, estava chovendo, assim, eu vou sentar aí com você e vou assistir o filme com você. E ela colocou o filme. Vocês não vão imaginar qual o filme que eu assisti. Acredito que vocês já tenham assistido também. Assisti Tropa de Elite 2. A minha cara. Mas depois que o filme terminou, eu sentei com ela. Falei assim, agora eu quero conversar com você. Nós duas vamos ter um olhar à luz da doutrina espírita em cima desse filme. Nós ficamos quase 1 hora, ou mais de 1 hora. E o filme foi em debate para o culto cristão nosso no domingo. A gente conversando sobre o filme. Para a gente entender a posição de cada um daqueles personagens que compõem esse filme. Você trazer o espiritismo para jorrar dentro daquilo que você está assistindo. E ver aquele vilão da novela. Ele pode ser um psicopata que você pode encontrar com ele. O que o espiritismo traz para nós em cima disso aqui? Na verdade, não tem como nós fazer uma análise de uma situação se a gente não jorrar a reencarnação em cima. Não tem. E quando os amigos espirituais falam aqui para nós que toda ocupação é trabalho, se ela for útil, ela é trabalho, Deus concede a todos nós 24 horas, todos os dias. E fechou as 24 horas, fecha esse quadro, ele te oferece de novo, mais 24, a gente fala que é um cheque em branco. Isso, talvez agora a gente não faz conta do nosso tempo. A gente não preocupa em fazer conta com o nosso tempo. Mas a hora que a gente retorna ao plano espiritual, nós vamos ver que uma existência aqui no plano físico, que seja hoje, graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais, 70, 80, 90, nós conhecemos, sou Manuel Alves, 96, o Divaldo Pereira, não é isso? 94, parece. Conhecemos pessoas que estão vivendo bem mais.
Agora temos que olhar como, gente. É isso que a parábola vai encerrar para nós. Como que eu estou aplicando o meu tempo? Que tipo de servo que eu estou sendo? Será que vou ser titulado esse servo trabalhador que deu além, que ofereceu fruto fora de época? Que cumpriu com seus deveres? Quando Jesus fala para nós assim, ó, se alguém te pedir a capa, se alguém te pedir a túnica, ofereça também a capa. Não são falas de Jesus, meus amigos? Se alguém te pedir que caminhe 1 milha com ele, caminha 2. Como que estamos trabalhando o nosso tempo? Porque vai ter uma hora que o tempo vai pedir conta do nosso tempo. Tem até um poema, depois vocês podem olhar na internet a conta do tempo. O tempo vai pedir conta do seu tempo. Agora nós temos tempo e não damos conta do tempo que temos. Mas a hora que o tempo cessar nessa, a gente queria fazer conta do tempo. Então, por mais que a gente vive 80, 90, vou falar 80, porque eu estou vendo que tem mais gente acima de já com 70, né? Não, 80. A vida, segundo o Espírito André Luiz, está nas primeiras páginas do livro Nosso Lar. Ele fala para nós assim, olha, que a vida, e que é isso aqui, ó, um piscar de olhos. Aí a hora que eu retorno ao plano espiritual, que eu vou fazer, porque, gente, às vezes a gente pensa assim, como é que é a morte? Será que vai ter alguém apontando o dedo para mim, no plano espiritual? Não. Sabe por quê? O que eu falei para vocês? A lei divina está gravado na nossa consciência. Então é a nossa consciência que vai dizer para nós se o nosso tempo foi de qualidade, se o nosso tempo foi de qualidade ou não. Mas, porém, imaginemos que o nosso tempo não está sendo de qualidade. Não dá tempo de mudar, gente. Podemos mudar. Tudo muda. Olha, está noite, amanhã, daqui a pouco está dia. Começamos aqui 8 horas, o relógio está caminhando para as 9. Vou segurar aquele relógio ali, tá? Tudo muda. A gente também é capaz de mudar. Não espere que as pessoas que estão em sua volta mude. Mude você o comportamento. A proposta de Jesus é o amai-vos. É fácil amar uns aos outros? Não, não é fácil. A gente fala assim, é fácil sim a gente amar as pessoas. Não é. A gente luta dentro de nós para não matar. A gente tem essa luta interna para a gente não matar o outro. Mas a gente está nessa luta, a gente já é capaz, muitas das vezes, muita, e às vezes não é com grandes esforços, não precisa ser grandioso, não. Esforço da nossa parte, não. Tratar as pessoas bem. Tratar as pessoas com um sorriso nos lábios, viu? Você não precisa de amar, não. Porque o amar está muito longe ainda de nós. O que a gente chama de amor é algo recíproco. Ele me trata bem, eu trato ele bem. Porque se ele me maltratar, da minha parte também é um maltrato. E a gente fala que se ama. Porque ele me trata bem, eu trato ele bem. As pessoas que nos maltratam, é da nossa parte maltratá-los. Mas Jesus pede o contrário. Quem sabe, ainda hoje, quem sabe, eu consigo pedir desculpa a alguém.
Quem sabe ainda hoje, eu posso chegar perto de alguém e falar assim, ó, você é importante para mim. Dá tempo de mudar. E o que muitas das vezes não deixa a gente falar palavras afáveis, com delicadeza, com ternura, é o nosso orgulho. É ele ou é ela que tem que falar isso comigo, não é eu, não. Não é você. É você que está vindo buscar. É você que ouviu que essa noite, que o seu tempo está sendo contado. Que você vai ter que prestar conta do seu tempo. O que vai ser contado ao seu favor, somente aquilo que foi útil. Aquilo de bom e de belo que você fez. Como é lindo, gente, ser alegria onde tinha tristeza. Ontem eu li, foi ontem, a gente vai lendo, sei lá, eu li sobre indulgência. E a indulgência, conforme Jesus nos ensina, vai muito além que a gente possa imaginar. Ser indulgente com as imperfeições dos outros. A gente só quer que os outros nos entendam. A gente só quer que as pessoas compreendam a dificuldade que a gente tem. A gente é incapaz de compreender a dificuldade que o outro carrega. E se as pessoas que a gente fala está dentro do nosso lar, e é lá que eu tenho que trabalhar essa indulgência. É lá que eu vou fazer as minhas aferições de valores. E é lá que vai testemunhar tudo isso que eu aprendi aqui e que eu aprendi no plano espiritual antes de reencarnar. Na oração do Pai Nosso, para nós finalizarmos, tem uma parte que fala assim, olha, que às vezes a gente fala o Pai Nosso, meus amigos, mecanicamente e sem refletir nas palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para nós. Quando a gente fala assim, olha, Senhor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que a gente está falando? A gente está dizendo assim, Senhor, que seja feita a vossa vontade. Quando a minha consciência estava plena. Quando eu estava vendo tudo aquilo que eu tinha que passar, que eu tinha que fazer. Na oração do Pai Nosso, a gente está falando isso com Deus. Que a nossa consciência, a gente seja aberta. Porque quando nós estávamos lá, a nossa consciência estava assim, ó, aberta, plena. A gente reencarna, tampona. E nesse tamponar, desculpa que eu vou falar aqui com vocês, a gente se perde nas burradas da vida. Quantas coisas que a gente faz, se a gente tivesse pensado um pouquinho, não teria feito. E a consequência que isso traz para nós depois. Quantas coisas. Mas é aquilo que eu falei e repito, tem como mudar, gente. Nós não podemos ficar igual ontem. Amanhã é um novo dia, daqui a um minuto a hora vai ser diferente. Tem como. E se eu quero mudar, se eu falar assim, Senhor Jesus, eu desejo, eu almejo mudança no meu coração. Nós atraímos para perto de nós essa falange de espírito que em nome do Cristo está nos assistindo aqui agora. A gente atrai esses espíritos iluminados, porque o trabalho deles é fazer com que a gente caminhe. Há mais alegria no céu quando entra um pecador do que 99 justos. São palavras de Jesus. Não vamos duvidar desses ensinamentos, não. E Jesus veio, foi para nós, para os doentes, para os fracos, deprimidos, para aqueles que estão cansados. Jesus veio, foi para nós. Quando ele fala, o vinde a mim.
Vinde a mim todos vós, que estáis sobrecarregados, que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprende comigo, que sou manso e humilde de coração, que aí acharei o repouso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Aceitemos essa noite esse convite divino de Jesus e sejamos esse servo trabalhador que oferece fruto fora da época. É o que eu desejo para mim e que eu almejo para todos vocês. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada. Que Deus esteja sempre junto de você, iluminando sempre essa boa vontade de transmitir para quem quer que seja, que queira aprender alguma coisa. O que você falou aí, eu acho que serviu para todos nós, independente de quem quer fazer ou não fazer, mas que lançou a semente, né? É aquela vontade de conversar mesmo com o Cristo, né? E pedir reforço para nós, porque está difícil, né? Cada um tem o seu problema, cada um tem necessidade de alguma coisa. O que eu tenho não é o que você tem, mas você quer ter o que eu tenho e eu quero o seu também. Então, é aquela briga entre a gente, né? Mas nós te agradecemos muito e pedimos a Deus que você esteja sempre à disposição do bem junto de Jesus. E também que você tenha sempre essa boa vontade de manifestar o bem. Eu queria dizer assim que essa 1 hora que a gente fica aqui, a gente aprende muita coisa. E numa dessas coisas é amar o próximo. Porque às vezes a gente está cansada do próximo perto da gente, né? Aí você pensa assim, puxa vida, que dia que eu vou ter paz? Mas você tem a paz e não sabe. Que tem uma casa para você viver, que tem um alimento para você alimentar, uma roupa para você vestir. Tem tudo, né? Mas não vou cansar vocês com falação, não. Eu quero agradecer muito, tanto a Marilda quanto a vocês que estão aqui presentes, porque é muito bom a gente ter esse ponto de apoio. E nós terminamos, né? Antes da prece, e vou fazer a prece rapidinha para a gente despedir dos online. Que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre, nos amparando, nos protegendo, nos dando a mão na hora de atravessar o perigo. Que nós possamos ser gratos a tudo que temos, tudo que somos e tudo que podemos. Esteja sempre conosco e com nossos familiares, hoje, agora e sempre. Que assim seja.